Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso quinto dia de live. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tem alguém aí? E aí, Gu, tudo bem? Vamos chegando. Aninha já tá ali. Amanda. Ó, Belão já entrou aí. Duda tá aí. E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Vou dar uma leve introduzida aqui. Boa noite, Amanda. Vou dar uma leve introduzida aqui para quem tá chegando por agora. A gente tá fazendo uma sequência de lives, um desafio que se chama Desafio Trava no 200 na Argumentação Enem. Pra galera aí que tá com alguma dificuldade na argumentação do Enem, tá ali tirando sempre 200 quem dera, né? Tá ali tirando sempre 120, 160. Essa live, então, é pra você, pra gente comentar hoje, então, um pouquinho sobre direito e cidadania na redação Enem. Ah, obrigada, gente. Isso aí, ó, porque vocês não veem que fica torto. Aí eu coloco o cabelo aqui assim, ó, pra dar uma disfarçada. Pessoal, então a gente vai falar sobre direito direito e cidadania na redação Enem hoje, com ninguém mais, ninguém menos do que a Bela. A Bela que tem o perfil Direito na Redação, então vou chamar ela aqui já de uma vez pra gente já começar o nosso bate-papo. Espero que vocês gostem bastante da live, lembrando que hoje ainda é o quinto dia, então a gente tem amanhã e depois 7 dias de live, tá? Então vocês vão ficar aqui comigo até o finalzinho. Galera, bora lá então que eu vou chamar a Belinha aqui. Deixa eu ver se eu acho. Bela tá aqui, já vai entrar aí. Ô, gente, obrigada. E aí, Bela? E aí, tudo Bela, te bom? chamo de Bela, Belão? Como é que eu te chamo? Pode chamar de Belão, senão o povo vai ficar confuso. Então tá, então eu vou chamar de Belão. Pessoal, Belão com vocês, amiga. Pode se apresentar aí pro pessoal te conhecer um pouquinho melhor? Ei, gente, prazer. Eu sou advogada, me formei ano passado, atuo no ramo tributário e também sou professora, corretora de texto, de redação, porque eu fiz Direito e Letras juntos, ainda estou terminando o curso de Letras, quase terminando. E estou com esse projeto de misturar as duas áreas, né? Porque quando, lá em 2015, eu comecei a corrigir redação Enem, eu vi que, de fato, os meninos tinham muita dificuldade em entender os problemas do Enem por Uhum, conta de não saber a causa, quem é o responsável por aquela temática, quem está falhando, uhum, quem que deveria intervir, como que funciona, né? Às vezes, os temas cobrem processos até judiciais, como processo de adoção, processo de uhum. demarcação de terra indígena. E aí veio a ideia agora de criar esse Instagram para ajudar justamente a esclarecer um pouquinho do nosso direito brasileiro. A Bela é a rainha, gente, do direito na redação. Vocês não têm ideia, assim, o próprio perfil já fala, né, Bela? Eu conheci a Bela na escola, época de escola, a gente foi colega, infelizmente nunca colega de sala, né? Mas sempre Sim. colegas da escola, a gente formou juntas, fomos para letras juntas, né? Inclusive foi um certo alívio saber que eu não estava sozinha na letras ali, que eu conheci alguém, tinha algum rostinho conhecido. Trabalhamos juntas como monitoras, né, Bela? E hoje em dia a gente Sim. está aí dividindo esse espacinho do Instagram, tentando trazer o acesso a um ensino mais prático, mais útil, né? Assim, um ensino realmente mais direto. Me apresentando para vocês, para quem não me conhece, tá vindo aí do perfil da Bela, da Belão, né? Vou chamar de Belão, que é a forma como a gente chamava lá no terceiro ano. Então, para quem está vindo do perfil da Belão, meu nome é Isabela também, meu nome é Isabela Azevedo, eu sou professora de redação e de linguagens, trabalho atualmente no Colégio Bernoulli e no percurso educacional. Minha formação é em letras e a minha pós-graduação é em gestão escolar. Então, assim, eu curto bastante a letras, também curto essa pegada de tentar modificar mais o ensino, né? Tentar ali alterar esse ensino para esse novo contexto de século XXI ali. Muito também, né, Bela? Eu acho que a Belão vai se identificar com isso, assim. Tentando alterar um pouquinho esse padrão de ensino muito tradicionalista, né? Então, essa função dessa live, né, a função desse desafio era exatamente isso, era mostrar aos alunos como melhorar a argumentação, com os conhecimentos prévios, né, e também dessa maneira um pouco mais prática. Eu acho que esse modelo de live está funcionando super bem, né, Belão? Sim. Acho que permite um diálogo, né? Que às vezes falta um pouco de humanidade nesses posts. Então, acho que a live permite que o pessoal conheça a gente, converse com a gente, inclusive, né? Uhum. Inclusive, pessoal, pode mandar dúvidas e perguntas aí nos comentários, nós iremos Sim. tirá-las.
Sim. Eu só peço, gente, na verdade, para quando vocês forem mandar as dúvidas, tentem mandar nessa caixinha que tem uma interrogaçãozinha dentro. Fica mais fácil no final para a gente se localizar. A gente vai tirar aí os 10, 15 minutinhos finais só para tirar dúvidas. Então, assim, não fiquem com dúvida. Teve dúvida em alguma coisa? Pode mandar que a gente vai responder aqui na live, tá bom? Belão, então bora lá. Vamos falar então de direito e cidadania na redação Enem. Antes da gente começar a falar propriamente de direito e cidadania, queria perguntar a você, assim, se tem algum conceito legal que a gente possa trazer aí para definir o que que é direito e o que que é cidadania, como que a gente consegue definir isso. Voltou? Peraí. Belão, tá me vendo? Agora sim. Acho que caiu Deu uma aqui. travada, né? Não, tranquilo. Então, eu tava te perguntando ali, antes da gente começar a live mesmo, como é que a gente consegue definir direito e cidadania para você que é da área? Como que a gente consegue definir isso com mais propriedade? Tá, vamos começar primeiro pelo conceito de cidadania, tá? E vou Uhum, falar em relação ao nosso conceito de cidadania atual, uhum, no nosso sistema democrático de direito. E uhum. depois eu vou explicar direitinho também o que seria esse Estado democrático de direito. Vamos focar Ótimo. primeiro em cidadania. Cidadania é a condição individual de um sujeito, é, uma vinculação jurídica de um sujeito que vive em uma sociedade politicamente organizada. E esse sujeito, a gente chama ele de sujeito de direitos, porque ele tem o direito de desfrutar, e observe que mais do que ter direito, é de usufruir desses direitos, de desfrutar direitos políticos, sociais e civis. Tá? Então, o direito à vida, o direito à saúde, à educação, o direito ao voto, o direito a se candidatar, o direito de fiscalizar os nossos políticos. E isso no Estado Democrático de Direito, que é o Brasil, que é o sistema jurídico político adotado no Brasil, é muito Uhum, importante, porque o Estado Democrático de Direito, além de haver todo esse sistema de democracia, além de haver uma Constituição que deve ser respeitada por todos, a gente também tem a participação do cidadão. E essa participação ela tem que ser efetiva, ela tem que ser substantiva. Isso porque uhum, visa-se no Estado Democrático de Direito a construção de uma sociedade baseada na justiça social, na igualdade, na fraternidade, na solidariedade, no combate uhum, a todo tipo de discriminação. Então, perceba que esses sujeitos, né, esses cidadãos, eles precisam desfrutar de fato desses direitos políticos para reivindicar, para lutar, né, em conjunto por esse projeto de sociedade democrática. uhum. Uhum. Então, conhecer os próprios direitos e deveres é base fundamental para isso, né, Bela? Sim, não é à toa que o Enem cobra esses temas muito problemáticos, intrigantes e exigem Uhum, realmente voz escrita, né, dos estudantes, uhum, porque é um posicionamento político que eles acabam tendo que fazer ali na redação. Eles têm que se uhum, posicionar, às vezes até temas complicados, difíceis, um pouco uhum, desconhecidos, polêmicos, mas espera-se que de um estudante que acabou de sair do ensino básico, do terceiro ano, que ele já seja um cidadão efetivo. uhum. Espera-se que a escola tenha formado ele para isso. Por isso que eles precisam, de fato, se conhecerem todo esse ordenamento nosso para eles poderem se posicionar não só no Enem, mas na vida. Uhum, sim, sim, não, sem sombra de dúvidas. Então, esses conhecimentos terminológicos, eles são muito importantes, né? Tanto do Estado Democrático de Direito, então, quanto o conhecimento da própria cidadania, que não engloba apenas os deveres do cidadão, né? Mas principalmente ali os direitos que eles são garantidos por lei, ou pelo menos deveriam ser garantidos na prática também, né, Bela? E como Sim. a Bela falou aí, sem sombra de dúvida, gente, assim, os últimos Enems, eles têm cobrado esse conhecimento, né,
um conhecimento um pouco mais geral do aparato legal, um conhecimento da realidade brasileira. É lógico, o Enem nunca vai cobrar de você o conhecimento de uma lei específica, né? Inclusive, recebi essa pergunta de um aluno hoje, eu vi que todos tem uma galera no Instagram falando para colocar artigo na redação, para citar lei na redação, e assim, lembrando, gente, que isso não é obrigatório. Se você quer enriquecer sua argumentação, ou enfim, a contextualização do seu texto com esse repertório, né? Trazendo algum artigo de lei, por exemplo, show de bola, mas não é obrigatório. O conhecimento, ele perpassa mais essa questão do próprio conhecimento do Estado de Direito, de fato, né? Da nossa legislação, né? Do nosso aparato legal de maneira geral, e também do ser enquanto cidadão. Então, lembrando, né? É importante pontuar isso. E aí, Bela, então, só para a gente relembrar o que já caiu, assim, claro, o Enem, todo o tema do Enem, ele envolve direito de alguma forma, né? E eu acho que é esse o grande propósito do seu Instagram. Eu admiro muito, muito, muito seu trabalho, realmente. Então, quando a gente fala desse Enem, que ele cobra o direito na redação de maneira direta ou indireta, né? Todo o tema, de certa forma, contempla o direito. Mas a gente tem alguns temas em específico que a gente pode fazer esse recorte de maneira um pouquinho mais clara. Dois temas de 2016 aí, que a gente teve duas aplicações: Caminhos para combater o racismo no Brasil e Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Perpassam aí o direito de maneira muito nítida, né? Porque a gente tem um aparato legal que assegura que o indivíduo não sofra racismo, que assegura que o indivíduo não sofra intolerância religiosa, né? E um pouquinho antes a gente teve, lá em 2013, esse assim, escancaradamente direito, efeitos da implantação da lei seca no Brasil, né? Inclusive, Bela, não sei se você vai lembrar do nosso professor Renato, a história do Renato escrevendo essa redação. Eu assisti uma live sua dessa semana que você comentou disso, mas você não entrou na história. Eu também fiquei curiosa, não lembro disso, não. Eu vou contar brevemente aqui então. O Renato, professor de matemática lá do Bernoulli, ele escreveu, ele fez a redação do Enem de 2013. Acho que aquela época era redação e matemática junto, né? Era redação portuguesa e matemática. Redação, linguagens e matemática, perdão. E aí ele fez a redação aquele ano, acho que para ver de qual é que era, só que ele defendeu que a lei seca não deveria existir. E aí, tipo assim, ele foi totalmente contra o aparato legal, né? Porque assim, a lei seca naquela época já tinha sido aprovada e tudo mais. Enfim, aí foi muito engraçado. Eu lembro dele contando isso em sala. Talvez ele não tenha contado na sua naquela época. Mas, gente, foi muito engraçado ele contar que foi contra a lei seca. Olha só, vê se pode. Ai, gente. Ô, Bela, então, beleza. A gente teve esses três temas: caminhos para combater o racismo no Brasil, caminhos para combater a intolerância religiosa e efeitos da implantação da lei seca, né? E a gente trouxe aqui para vocês, pessoal, três outros temas que seriam possíveis no Enem, trazendo esse recorte um pouquinho mais específico. Lógico, todo recorte temático vai passar o direito, como a gente já disse aqui, mas esse recorte um pouquinho mais específico para o direito e cidadania na redação Enem. Primeiro tema que a gente vai comentar aqui hoje, né? E aí, para a galera que está anotando, que gosta de fazer aí os post-its, enfim, anotem para depois, para vocês escreverem uma redação sobre esse assunto, que é caminhos para ampliar a doação de órgãos no Brasil. Caminhos para ampliar a doação de órgãos no Brasil. Bela, eu tenho certeza que nesse momento, quem está assistindo a gente já deu até uma arrepiada, tipo assim, cara, não sei o que eu faria da minha vida se caísse esse tema, né? Que é um tema assim, um pouquinho mais complicado. Sim, é um tema que exige dos meninos conhecer como que é o sistema de transplante de órgãos, né? No Brasil, como que é a lei. E vai aqui uma dica, né? Se acontecer disso no Enem, se se depararem com um tema um tanto desconhecido, agarrem nos textos motivadores, porque os textos motivadores, felizmente, têm dado muito suporte nesse desconhecimento jurídico, né? Tanto que muitos textos motivadores são artigos legais, são artigos científicos de sites de artigos científicos jurídicos, justamente para esclarecer. Mas vamos falar um pouquinho da doação de órgãos. Bom, então, gente, a gente fala desse tema, né, de doação de órgãos.
Vários argumentos são possíveis, inclusive, muito provavelmente, esses argumentos, como a Belon disse, seriam direcionados pelos textos motivadores, né? Quanto mais difícil o tema, a gente vê que o texto motivador é mais esclarecedor, ou pelo menos tende a ser, né? Nesse tema, então, do caminhos para ampliar a doação de órgãos no Brasil, um possível argumento aí é que mesmo que o Brasil seja, assim, um dos líderes mundiais em doação de órgãos, atualmente ele ocupa o segundo lugar no ranking, a gente ainda tem um empecilho muito grande aí, que é o fato de a família ter que autorizar, né, a doação dos órgãos. Eu estava conversando com a Belão esses dias, né, quando eu comecei a pesquisar sobre esse assunto, Belão, que é um anjo para mim nesse sentido do direito aí, porque, confesso, gente, é muito difícil, quem é professor de redação não tem conhecimento da área de direito, muito difícil a gente montar uma aula assim, com embasamento teórico bom. Então, eu estava conversando com a Belão sobre isso e a gente viu, né, Belão, que a lei parece que ela vai e volta nisso de o indivíduo poder escolher por si próprio participar ou não, né? E atualmente, segundo a nossa lei atual, vigente, o que a gente tem é que a família precisa autorizar a doação de órgãos, no caso, né, do indivíduo morto, que a gente pode doar alguns órgãos em vida, né? Então, o aluno colocou esse argumento, né, de que a família ter que autorizar, principalmente naquele momento ali delicado de morte do indivíduo, isso dificulta, né? Como que o aluno poderia embasar essa ideia na argumentação, Bela? Bom, pois é. Aqui a gente tem alguns conflitos de direito, e isso é muito comum de acontecer. A gente tem a autonomia da pessoa falecida, que às vezes em vida manifestaria vontade de ser um doador, e a gente tem a autonomia da vontade da família, porque ela é responsável por aquele corpo. Então, ela tem um direito em cima daquele corpo. E aí, no caso da lei, a lei tendeu a prevalecer, então, a família contra a autonomia da vontade da pessoa que faleceria, né? Uhum. Então, isso é muito comum, porque tanto que há países que adotam essa estrutura. Aqui no Brasil já adotamos outra. Anteriormente, quando a nossa lei atual de doação de órgãos foi sancionada, ela trazia que todo mundo ia ser doador de órgãos se ninguém manifestasse a não vontade de ser. Então, observe Uhum. que era até um tanto radical, vamos dizer assim. Problemático, Por... né? Exato. E o que acontece hoje? 40% das famílias não aceitam quando elas são consultadas de que o paciente, enfim, faleceu, teve morte cerebral, se eles gostariam de doar os órgãos, 40% das famílias não aceitam. Então a gente entra aqui numa situação em eu devo respeitar a autonomia dessas famílias ou eu devo ver o direito coletivo à saúde, porque eu tenho uma Uhum. lista de transplantes, uma lista de Uhum. espera gigantescas, pessoas morrendo com a falta desses órgãos, ou eu Uhum. devo respeitar esse direito individual da autonomia de vontade? Uhum. Então, aqui, de novo, mais um conflito de direitos e a gente vai ter que entender pelo coletivo. Hoje a gente tem 50 projetos de lei em Nossa. tramitação no Congresso Nacional referente a esse assunto, justamente para tirar esse poder da família para decidir enquanto a destinação ou não desses órgãos. Então, Uhum. observe que a gente está com a tendência de agora olhar mais para o lado coletivo do que individual. Uhum. E esses projetos, Bela, só por curiosidade, não sei se você tem esse dado aí, mas necessariamente esses projetos eles passam por essa questão da obrigatoriedade da doação, então assim, todos os mortos, se eles não tiverem nada contra, eles serão doadores, ou eles também têm essa questão de colocar ali a autonomia do indivíduo. Então, o próprio indivíduo assina em vida que quer ser doador, e após a morte, né, ele de fato vai ser doador. Você sabe me falar? A maioria é em relação à autonomia da própria pessoa que teria os seus órgãos doados, tá? Então, Uhum. eu deixaria um documento assinado e se na omissão não faria nada, consultaria a família. Uhum. Não, beleza, beleza. Então, aí nesse caso, a gente teria um bom embasamento já, né, teórico disso, pensando na área do direito, ao mencionar que já existem projetos de lei, né, que estão em tramitação. A gente pode falar alguma coisa sobre morosidade do sistema judiciário, ou é normal que esse processo seja lento, né, digamos assim, dessa forma? Do legislativo que você está falando, Isso, dos isso. projetos? Perdão, legislativo, perdão. Isso mesmo. É, realmente é demorado, mas a situação ela é um tanto complexa e
tem que passar por várias comissões, sabe? Lá no Congresso Nacional, a gente tem comissões permanentes e Uhum, comissões temporárias. E essas comissões, elas são de determinados temas. Então, tem comissão de uhum, cidadania e justiça, de educação, e uhum, aí vai passando por cada comissão, e aí sai da Câmara dos Deputados, vai para o Senado, às vezes vai para o presidente. Então, esse processo legislativo, ele tende a ser demorado mesmo. Só uhum, que no caso da doação de órgãos, ele precisa, de fato, entrar numa pauta urgente, porque a gente tem muitas pessoas na fila. uhum. E aí é uma questão de prioridade, né? Falta de prioridade nisso. A gente tem vários projetos que são votados assim e outros que ficam demorando, demorando, falta de interesse político. Sim, sim. Então, bacana. Já temos dois argumentos aí bem embasados, né? A gente pode falar, então, da existência desses projetos de lei, né? Até mesmo em uma contraposição, em um argumento por contraposição, e depois falar sobre essa questão do interesse político, que muitas vezes gera a morosidade do legislativo em aprovar. Enfim, com 50 projetos de lei, né, gente? Algum tem que ser aprovado em algum momento. Além disso, então, Belão, nesse mesmo tema, né, dos caminhos para combater, para ampliar a doação de órgãos no Brasil, a gente também pode mencionar a própria questão do tabu religioso, né? A gente sabe que algumas religiões são contrárias à doação de órgãos, né, e trazem ali alguns motivos específicos. Quando a gente pensa, eu acho que vai perpassar muito essa questão do direito à saúde pública, né? E pensando no que você disse aí, sobre o fato de, na saúde pública, a gente demanda esses órgãos para vários indivíduos conseguirem ter ali uma vida, às vezes até mesmo uma sobrevida. O que a gente pode trazer ali, não sei, do direito, ou então algum outro conhecimento externo que vem à sua mente quando a gente fala desse tabu religioso como um dificultador, da doação de órgãos no país? Bom, a gente sabe que o nosso Estado é laico. E aí, nesse sentido, questões religiosas não têm que entrar no âmbito legal. Né? A gente não tem que levar em consideração, às vezes, mas isso é pecado. Não, a gente tem que olhar de fato a saúde pública e tal. Então, essas questões no âmbito legislativo, no âmbito judicial, no âmbito do executivo, não tem que ser levado em conta. O problema Uhum, maior é que quando a gente coloca nas mãos dos familiares essa decisão, acaba que a gente deixa eles têm a liberdade religiosa deles, né? Então uhum, essas questões acabam sendo influenciadas, acabam sendo levadas em conta. O Ministério da Saúde, ele faz várias campanhas de conscientização mostrando, inclusive, argumentos religiosos que permitem, sabe, de líderes religiosos que uhum, permitem, que fala que usa até às vezes argumentos da própria religião, falando questão de fraternidade, solidariedade, de amor ao uhum. próximo, que aí Sim. acaba fazendo uma contraposição dessa ideia. Uhum, Então, eu acho que esses tabus religiosos, eles vêm mais pela falta de informação do que alguém de fato daquela religião que disse exatamente que é proibido, que é pecado. Porque não vejo uhum, ninguém levantando essa polêmica frequentemente, sabe? uhum, Não vejo nem o Papa, o bispo tal, falando sobre isso. uhum. Eu acho que as pessoas acabam interpretando, elas acabam, sei lá, fazendo algumas associações nesse sentido e chegando a essa conclusão, sabe? Por Uhum. conta própria. Sim, sim, é. E aí você falou de um tópico que é muito importante também, a própria questão da desinformação, né? E aí a gente junta muitas vezes a desinformação com uma outra questão que me veio aqui à mente, quando a gente fala da própria desumanização da medicina. Então, você tem ali um paciente que está em seu leito de morte, e o médico, por exemplo, vai conversar com a família sobre essa questão, né? A gente já teve ali um diagnóstico de morte cerebral. E aí esse médico muitas vezes não tem o tato suficiente para poder explicar para a família a importância da doação dos órgãos, né? E isso também complica o processo. O que que você acha? Sim, com toda certeza. Toda Uhum, certeza. Eu quero, inclusive, isso é uma questão da desumanização, e eu acho que é importante a gente trazer aqui a questão da falta de estrutura, é, nos, falta de estrutura de saúde em alguns estados para a realização do transplante de órgãos, Isabela. uhum, A gente tem 3 estados, vou até conferir aqui, Amapá, Roraima e Tocantins, que não fazem transplante de órgãos, que não tem estrutura para isso. O Sistema Nacional de Transplante de Órgãos, ele tem equipes especializadas, técnicas, então não é qualquer hospital, você vai morrer no hospital, não é ali que você vai fazer seu transplante, não é ali que vai correr a retirada desse órgão, a uhum, pessoa, às vezes,
mora em Belo Horizonte, mas vai fazer esse procedimento de inserção do órgão em outro local, porque Uhum. precisa haver esse deslocamento até uma equipe, até uma central especializada nisso, tá? Uhum. E esses três estados não realizam transplantes, eles pegam os órgãos ou pegam os pacientes e transportam eles para outros estados. Então, isso é uma Uhum. questão muito, muito crítica. Quando a gente se trata de órgãos que têm um tempo de vida, né? Que tem um tempo é, que eles podem Isquemia, ficar né? armazenados, exatamente, Uhum. tempo de isquemia. Como que a gente lida com isso? A Força Aérea Brasileira ajuda, disponibilizando Uhum. aviões, a PM também ajuda, dando Uhum. comboio, mas mesmo assim, é uma situação muito crítica. Muitas pessoas morrem sem esses órgãos e muitos órgãos são desperdiçados. Sim, sim. E é importante a gente falar que, ressaltando aquela questão, aquela informação, né? Mesmo o Brasil sendo o segundo país do mundo a realizar transplantes, ainda assim é uma situação muito crítica, né? Porque a gente tem essa dimensão, não, mas o Brasil é segundo, ainda assim precisa melhorar? Sim, precisa, porque na verdade o que está errado não é o Brasil, né? O que está errado são os outros países que estão ali abaixo do Brasil nesse ranqueamento. Então, assim, realmente essa questão da infraestrutura também, lembrando que boa parte dos transplantes feitos no Brasil são feitos pelo SUS, né? Então, assim, se a gente for pensar em SUS, a gente tem que pensar em investimento, verba pública, né? Então, assim, realmente, trabalhar com essa questão da própria infraestrutura é muito importante. Então, beleza, acho que esse tema aí já foi. Sem mais alguma coisa para poder complementar, Bela? Não, Não? Ó, vamos lá. Acho que a Maria Clara perguntou pra gente, olha, mesmo com o governo atual sendo tendencioso à religião, podemos ignorar esse fato na argumentação da laicidade do Estado? Nossa, essa pergunta aí, ela é capciosa, né? Então, realmente esse Estado, né, esse governo atual, ele é um governo declaradamente ele é um governo que declaradamente assume um posicionamento religioso, né? A gente vê pela própria nomeação de ministros, enfim. Isso daí acho que fica claro. O que você acha, Bela, quando a gente fala desse governo atual relacionado a essa argumentação da laicidade? Como é que a gente consegue colocar isso às vezes na redação? eu acho que você vai ter que trazer estratégia argumentativa para comprovar que o governo está realmente influenciando por meio de empecilhos religiosos na doação de órgãos, no transplante de órgãos. E aí, se tiver alguma notícia, se tiver algum caso, dá para Hum, colocar. Só que a questão não dá para acusar o governo de uma coisa sem ter uma prova na manga, né? um embasamento, claro, claro, Então sem é. dúvida. Então, Não, mas sem vai dúvida. que você consegue. Eu acho que é essa questão, né? Ou então até mesmo argumentar de uma maneira um pouco mais ampla, né? Mas sempre lembrando que se você não fizer de maneira suficiente, você pode perder alguns pontinhos. Então, assim, tentar não ampliar muito o tema, tentar focar naquele tema, porque se você foge muito, você abre muito o tema, acaba que você até esquece de relacionar a doação de órgãos de fato. Bora para o nosso segundo tema, então, Belão, vamos lá. O segundo tema que eu trouxe para a gente aqui hoje é a questão indígena no Brasil contemporâneo. Para a galera que está anotando, então, a questão indígena no Brasil contemporâneo. Que é outro tema, né? Que eu acho que, assim, o aluno escuta esse tema, lê esse tema, arrepia e fala assim, cara, não sei falar de índio. Se não for para fazer retomada histórica, eu não tenho nem ideia do que eu falo. Que vem muito também dessa questão do próprio desconhecimento, né? A população muitas vezes nem sabe quem são os índios, nem sabe que existem tribos diferentes, né? Existem diversas etnias ali dentro. Então, assim, realmente é uma questão a ser trabalhada. Há um possível argumento que o aluno pode trazer ali é a de que há essa histórica desvalorização do índio, então, né? Como eu comentei, eu acho que vai a zona de conforto do aluno tá ali. Ele conhece alguma coisa sobre o índio e está muito relacionado à história. Então, esse período vivenciado pelos indígenas, ali de uma imposição de uma cultura, né, que veio de fora, então de uma aculturação ali, e como esses indígenas são vistos ao longo da história e como isso se reflete nos dias atuais. A gente tem algumas questões legais ali, como a própria demarcação de terras, né? O que a gente poderia trazer, Bela, pensando ali até mesmo nessa questão histórica, nessa referência histórica, quando a gente fala da questão indígena atual do Brasil? Tá. Os direitos indígenas têm um nome muito importante, que é o Ailton Krenak. Ele foi um indígena que, durante a Assembleia Constituinte, fez um protesto maravilhoso, falando muitas críticas sociais e se pintando de preto. É, uma tinta lá. E esse discurso foi extremamente importante na hora de aprovar os artigos quanto aos direitos indígenas.
E esses artigos da Constituição tratam justamente sobre o direito originário à terra, Uhum. então, que perpassa a demarcação que tem que ser feita pelo Poder Executivo Federal, pela União, Uhum. e também o direito à cultura, à dignidade, à memória, à história, à língua, à educação indígena. É, é uma coisa que tem que ser muito respeitada. A Constituição fala que os índios têm direito, por exemplo, a uma educação bilíngue, utilizando a língua materna deles como língua principal no ensino fundamental e médio. Tem Uhum. direito à utilização de métodos de aprendizados próprios. Uhum. Então, a gente tem esses direitos garantidos na Constituição desde 88. Uhum. Só que, né, nós temos alguns probleminhas. Só que, né, como a gente já sabe, a Constituição ela não garante nada, só no papel, né? Mais ou menos, mais ou menos. Algumas coisinhas são garantidas de fato, outras ficam ali para inglês ver. Não, realmente, assim, apresentar essa questão, né, dessa Constituição Cidadã de 88 e como ela modifica essa visão é muito importante. E também é importante, gente, a gente pensar que a Constituição de 88 ela foi assinada ontem, sabe? Assim, é uma coisa muito recente na nossa história. E o tanto que, assim, a existência de uma Constituição não implica a mudança de um pensamento social. Antes, pelo contrário, quantas pessoas hoje pensam em grupos indígenas e pensam no cara deitado na rede, né? No cara com cocar fazendo né? Batendo na boca. Enfim, então a gente tem essa questão indígena aí na legislação de fato, né? E como isso muitas vezes não é assim garantido. A gente tem a garantia por lei, mas a gente não tem a garantia na prática, ou pelo menos não é abrangente essa garantia, né? Então, além dessa histórica desvalorização do índio, que a gente pode mencionar aí, que é uma questão muito interessante, a gente também pode chegar com um tema mais polêmico aí, para a galera que estava falando do governo atual, acho que vai curtir essa questão, que é fazer uma análise referente à bancada ruralista do Congresso, né? E como a gente tem esse conflito atual entre pessoas, né, entre indivíduos do agronegócio, os agroboys, e a população indígena, né, Bela? Como é que a gente tem essa relação ali, muitas vezes de invasão de terras, enfim. Se o aluno quiser trazer esse argumento no texto, né, de que os indígenas muitas vezes enfrentam esses problemas, principalmente os que moram perto ali da fronteira agrícola, né, enfim, em áreas de plantio, que a gente pode falar sobre o nosso aparato legal referente a essa questão da demarcação de terras? Como é que você pode contribuir com a gente nesse tema? Tá, primeiro tem que haver a demarcação de terras, né? Uhum. O governo Bolsonaro não demarcou nenhuma terra. O governo Temer demarcou 4. O governo Dilma demarcou 6, salvo engano. Uhum. Eu tenho um post sobre isso, depois vocês olham. E o governo Lula demarcou 60. Então você vê uma histórica diminuição de demarcação de terras. O governo atual já falou que, se depender dele, não vai demarcar nada, que os índios já têm terras demais. E aí você pensa, se os índios já têm terras demais, essas terras que estão sendo reivindicadas, então são de quem? Devem ser de quem, melhor dizendo. E aí Uhum. entra a bancada agropecuarista, muito forte, inclusive tendo relações muito próximas com o Executivo Federal, o presidente Bolsonaro. Uhum. Hoje, essa bancada ruralista, ela tem um nome, que é a Frente Parlamentar da Agropecuária, tá? Frentes parlamentares são organizações formadas por vários parlamentares de vários partidos em Uhum. defesa de um tema. Uhum. E aí, essa frente parlamentar é uma das mais antigas. Ela existe há muito tempo, desde lá do início da Constituição. Então, por isso que às vezes ela é tão forte, tão historicamente forte. Uhum. É, e beleza, a questão da agropecuária é importante, mas a questão é que também, os índios também não deixam de ser importantes, né? Uhum. E há muitas tentativas de criação de projetos de leis para diminuir o poderio dos índios, né, nessas terras ou já demarcadas ou que estão em processo de demarcação. Uhum. Por exemplo, a gente tem projeto de lei hoje no Congresso Nacional, no Congresso, no Congresso Nacional, Uhum. que visa justamente transferir a função de demarcação do Poder Executivo para o Poder Legislativo, que hoje tem um quarto, né, Uhum. um quarto dos parlamentares sendo da bancada ruralista. Então, Uhum. olha essa situação.
Felizmente, e aqui está às vezes um argumento de avanço, né, que pode ser utilizado, ano passado foi criada a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos Indígenas. E é Uhum. uma frente que conta quase com o mesmo número de parlamentares da Frente Agropecuária. Então, os direitos indígenas estão agora Bem chegando, né? representados, Essa né? discussão está chegando no Congresso Nacional, a gente está tendo Uhum. um levantamento de bandeira. Isso é muito bom. Uhum. Sim, sim. Não, sem dúvida. E aí a gente também tem que pensar até mesmo nos próprios preconceitos, né? Que é algo que, se muitas vezes é endossado por políticos, a gente vê muitas vezes isso acontecendo, né? A gente tem uma mudança de opinião geral, não tem jeito, né? A gente vê que essas opiniões, elas costumam acompanhar. Então aí a gente falou de dois argumentos, né, quanto à questão indígena, tanto da questão histórica, né? Então, como que a questão histórica pode trazer essa desvalorização ou ajuda a manter essa desvalorização, e também essa questão dos próprios anseios da bancada ruralista, então essa briga por terras, né, essa demarcação que muitas vezes não acontece, apesar de estar prevista em lei, enfim, então a gente tem todo esse aparato argumentativo. Inclusive, Bela, só aproveitando um pouquinho o espaço aqui para falar, a gente está falando aqui nas nossas lives de vários repertórios que os alunos poderiam trazer para embasar o argumento. Eu só queria reforçar para o pessoal que está assistindo aí que a gente vai, enfim, fazer uma amarração dessas ideias para de fato aprofundar o que uma argumentação precisa de ter, né? Que aqui a gente está falando de como se fosse um tópico frasal e um embasamento, mas a gente não está passando tanto pela problematização em si, né, desse argumento. Mas na terça-feira, tá, gente? Na live de terça-feira, às 21h, a gente vai amarrar todas essas ideias. Só pra galera que tá aí, você também tá super convidada, viu, Bela? Estarei lá. Gente, então aí mais um tema pra gente, né? Então a gente já falou dos Posso caminhos só para falar ampliar. uma coisa, Bela? Claro, claro. Rapidinho. Sim. Porque essa questão da desvalorização histórica, ela tem muito a ver com a educação. Uhum. E a nossa Lei de Diretrizes Básicas de Educação estabelece que nós todos deveremos, durante a escola, aprender sobre a cultura e os povos indígenas. Uhum. Só que, inclusive, fala que a gente tem que aprender os aspectos econômicos, sociais e Uhum. políticos, ou melhor, os avanços econômicos, sociais e políticos que esses povos trouxeram para a nossa sociedade brasileira. E observe Uhum. que a maioria das escolas não ensinam isso. Eu nunca estudei nada de coisas econômicas que os índios trouxeram para nós. Uhum. Então, isso é muito grave, mas é muito grave. Uhum. Eu vi você comentando hoje no grupo do WhatsApp Uhum. que, não sei se foi hoje, na verdade, que nossa base nacional comum curricular já é muito boa. Ela já Uhum. traz muitos temas que são importantes, são aspectos práticos, profissionalizantes, e os meninos às Uhum. vezes insistem em alterar a É. BNCC, por exemplo, né? Uhum. Pedindo para incluir essas matérias. Só que muitas dessas matérias já estão lá. Uhum. E entra justamente nessa questão de como fazer cumprir isso, né? Porque se a gente tivesse, de fato, um ensino voltado para a valorização desses povos indígenas, com certeza haveria mais representatividade política, quebraria todos esses estereótipos Uhum. e, e essa luta, esses direitos poderiam ser mais garantidos, né? Então a Uhum. gente tem aqui esse problema também educacional, conscientização da sociedade, sendo que era função da escola ensinar sobre a cultura indígena. Uhum. Não, com certeza perpassa isso. E aí a gente também tem que pensar que mesmo com a nova BNCC, vamos supor que na melhor das hipóteses, né, esse ensino sobre a cultura indígena, sobre as contribuições econômicas dos indígenas, eles venham a acontecer, a gente tem toda uma geração aí que não aprendeu isso, né, Bela? Então, assim, a gente também tem que pensar, claro, na educação de base, né? A gente tem que pensar nessa educação que precisa ser transformada, mas também na própria população. Então, como que a própria população poderia mudar essa mentalidade, né? Assim, o que tem sido feito para que houvesse, né, para que haja, perdão, uma conscientização. Então, a gente não vê isso de maneira muito clara
na nossa sociedade. Inclusive, assim, é uma questão muito legal de a gente se pontuar. Algumas pautas, elas entram, né? Elas têm mais força. Então, ultimamente, a gente tem visto muita pauta feminista, né? A pauta ali da luta contra o racismo. E aí, quando a gente fala da pauta da luta contra o racismo, geralmente contra negros, né? Agora, assim, essa pauta da luta contra o racismo, quando a gente está pensando ali nos indígenas, é algo que muitas vezes é negligenciado, né? E aí, enfim, a gente precisa retomar isso daí no nosso discurso, seja em sala de aula, né? Nós duas ali em sala de aula, enfim, e pensando ali no governo de forma geral. Muito bem colocado, Bela, quando você fala da questão da educação aí. Bom, então, além dessa questão indígena, né, a gente já tinha falado anteriormente, então, os dois temas aí que a gente já mencionou, caminhos para ampliar a doação de órgãos no Brasil e a questão indígena no Brasil contemporâneo. E agora a gente vai para o nosso terceiro e último tema, que também é um tema bem espinhoso, um tema, assim, realmente um pouco desconhecido aí pela galera, que é o tema da questão da adoção no Brasil, desafios e perspectivas. Repetindo aí para quem está anotando, a questão da adoção no Brasil, desafios e perspectivas. Bela, esse tema daí também é um outro, assim, que eu acho que gera muita dificuldade argumentativa por parte dos alunos, muito pela mesma questão lá da doação, né, que a gente fala desse desconhecimento. Eu acredito que se o aluno ele não tem assim um caso de doação na família, um caso de adoção na família, ele não saiba muito bem quais são os processos para que isso ocorra, né? Então, assim, esse desconhecimento também vai imperar. E na verdade, sim, todos os temas relacionados a direitos e cidadania, eu acho que o que mais pesa ali para o aluno é o desconhecimento. E quando a gente fala, então, da questão da adoção no Brasil, a gente tem, assim, diversos embargos ali, né? Diversas problemáticas que impedem que, de fato, seja uma política efetiva. Para começar aí, para a gente começar a discutir isso daí, a gente pode falar até mesmo dos padrões de adoção, né? Então, um pai e uma mãe hoje que querem adotar, eles geralmente querem adotar um neném, um recém-nascido, né? Com aquele discurso, quero vivenciar todas as etapas de vida do meu filho, né? E aí, geralmente, busca-se, né, o padrão, isso aí é dado, tá, gente? Busca-se um bebê, né? Então, geralmente um recém-nascido ali, ou então até 1 ano de idade, branco, sem deficiências e sem irmãos, né? Então, assim, isso já dificulta, assim, pra caramba, porque o padrão das crianças para adoção geralmente é composto por crianças negras, né? E crianças que já não estão naquela fase de bebê mais, já são crianças mais velhas. E aí eu queria saber de você o que a gente poderia falar sobre isso na redação, relacionando também um pouco com o próprio judiciário, né? Como que a gente pode lidar com essa questão desse padrão que é buscado? Tá, vamos lá. Primeiro, Bela, eu preciso só desconstruir um mito que você falou aí. A maioria das crianças disponíveis para adoção não são negras, são Não brancas, são, são Bela, pardas, na verdade, em primeiro são lugar, pardas pardas. e segundo, brancos. Em Uhum, terceiro lugar, negros. Só que a gente tem um problema, na verdade, no Cadastro Nacional de Adoção em relação à coleta de dados, tá? Nem uhum, todas as crianças têm esse perfil muito bem detalhado. Então, a gente tem ali, em relação à etnia, à raça, uhum, uma grande porcentagem de crianças sem raça e etnia definida. uhum, Então, pode ser que sim. Isso, inclusive, é um grande problema, porque falta transparência em relação a esses dados. uhum, Mas de fato, há esse perfil. É, os pais, eles têm o direito de escolher o perfil, eles preenchem essa ficha falando os filhos, como que seriam as características dos filhos que eles querem, e essa ficha uhum, é boa. Isso é uma coisa que eu quero pontuar, porque muita gente, ao ver no texto motivador que existe essa ficha, que os pais escolhem essas características, acabam na intervenção uhum, da redação retirando essa ficha. E aí, vamos pensar que como que seria problemático eu, aleatoriamente, destinar uma criança para uma família e essa família depois não gostar dessa criança e uhum, devolver essa criança. Então, essa uhum, ficha, ela acaba diminuindo essa devolução de crianças. Então, isso é uhum, benéfico. Tirar essa ficha seria ruim. uhum, Só que, de fato, existe esse perfil e esse perfil entra em conflito com as características das crianças presentes ali, disponíveis para adoção. E o grande lance, na verdade, é a gente conscientizar esses pais.
Porque Uhum. muitos deles, quando vão preencher essa ficha, que está no início da etapa do processo de adoção, não tem nem ciência de como que é esse perfil, eles não têm empatia com as crianças, porque eles nunca nem viram as crianças, Uhum. nunca, sabe? Então, às vezes eles não abrem a mente deles, essa possibilidade, para olhar outras características, para escolher Uhum. outras características. Então, acho que o importante seria a gente conscientizar, mostrar como que é a realidade, quais são as crianças disponíveis, criar, às vezes, até um momento ali empático. Eu já vi campanhas do Conselho Nacional de Justiça que eles Uhum. divulgam as fotos das crianças na Uhum. televisão e tal, e isso você gera mais humanização ao processo. Com Não é certeza. simplesmente ali uma ficha de Uhum. inscrição que eu vou preencher. Então, isso é muito importante. Eu não gosto do argumento na redação, de aluno que fala que os pais são racistas, pretendentes de Uhum. pais são racistas. Eu acho essa acusação muito forte para a Pesado, né? gente simplesmente sacrificar os pais com base numa ficha, sendo que às vezes aqueles pais, na verdade, querem que o filho seja parecido com eles, Uhum. sabe? Ou então que os pais são preconceituosos em relação ao adolescente, sendo que, igual você falou, os pais, na verdade, querem vivenciar todas as fases. Então, acho Uhum. que em vez de a gente sacrificar esses pretendentes à paz, a gente tem que, na verdade, conscientizá-los. Sim, com certeza, com certeza. Não, eu até peço desculpa aí pela falha, realmente é um senso comum mesmo, né? Até mesmo reproduzir aqui sem nem mesmo saber. E obrigada, Bela, por me corrigir. Realmente eu acho que é isso mesmo, então a gente desconstruir esses padrões e também pensar, né? Culpabilizar os pais por um problema que, na verdade, é um problema de desconhecimento, né? Que é um problema mais geral, e aí a gente diz respeito à estrutura enfim, da própria população ali, os conhecimentos aos quais a população tem acesso. Então, assim, tem que tomar cuidado com esse apontamento aí que é tão extremista, né, Bela? E além disso, a gente também pode pensar até mesmo na morosidade do sistema judiciário. Nesse caso, essa morosidade, ela de fato existe ou trata-se de um outro senso comum, né? Se o aluno quiser, então, colocar como um argumento que o processo de adoção no Brasil ele é muito complicado por essa morosidade, ele tem como embasar esse argumento com questões relativas ao direito, Bela? Olha, depende. Na verdade, o processo de adoção, ele não pode ser rápido assim em 2 meses, um mês, 3 meses, porque a gente está tratando de uma vida, de uma criança em especial. Então, é natural que o processo demore minimamente. A gente tem que passar por várias etapas. Os pais, eles primeiro preenchem essa ficha, eles mostram atestado de aptidão mental, de renda, sabe? Depois eles entram em contato com assistentes sociais, enfim. E aí depois eles vão conhecendo as crianças, têm um contato ali temporário com elas, depois eles ganham uma guarda provisória que eles acabam morando um tempinho com as crianças, até chegar a tão guarda definitiva. Então, esse processo minimamente tem que ser demorado para justamente resguardar aquela criança, para a gente ter certeza de que aqueles pais são apropriados para aquela criança. Só que o Uhum. que acontece hoje é que há sim uma demora por culpa da justiça, por culpa da morosidade da justiça. A gente tem uma série de fatores, em especial falta de pessoas, falta de Uhum. servidores públicos, de assistentes sociais, de conselheiros tutelares, de pessoas na vara da infância e juventude, de Uhum. juízes. Então, isso é um problema não só em relação à adoção, mas em relação a todos os processos judiciais. Sim. Então, isso é verdade. O processo médio de adoção no Brasil, o tempo médio de adoção no Brasil, hoje no Brasil, está 4,3 anos. Isso é Nossa, muito muito tempo. tempo. Isso é muito tempo. Só que isso também não é culpa só da justiça. Também temos esse problema da falta de crianças compatíveis com a ficha que os pretendentes a pais preenchem. Então, a gente também Uhum. tem esse problema, né? Uhum. É, então é isso, existe de fato esse problema. Eu indico aqui uma associação muito legal que fala sobre esses problemas, que é a instituição Adoção Brasil, Uhum. fácil de decorar o nome, e ela Uhum. critica justamente esses problemas da morosidade da justiça, da falta de funcionários públicos. Legal. Então, uma possível proposta de intervenção aí perpassaria essa questão, né, da contratação de funcionários públicos para trabalharem nesses processos, certo? Sim.
Ó, bacana, bacana. Bom que a gente já traz aqui a argumentação, proposta de intervenção, daqui a pouco a gente está dando dicas de gramática. Boa, Bela, boa. E além disso, Bela, só para a gente já fechar esse tema e já ir em direção às perguntas, a gente também pode argumentar a própria questão da homofobia, né? Eu acredito que seja um argumento um pouco mais específico aí, talvez um pouco mais espinhoso, mas a gente teve um caso recentemente de um juiz que impediu a adoção por serem pais, né? Dois pais, dois homens querendo adotar a criança, né? E aí a gente entra num problema maior, né, dessa situação como um todo, que é pais querendo adotar a criança e havendo ali uma certa, enfim, uma certa complicação desse processo por uma questão individual ali, ou pelo menos que nos aparenta ser individual. Tem alguma coisa a comentar sobre isso? Eu sei que é muito específico, né? Mas se você souber de alguma coisa, acho que é legal. Não, assim, eu acho que esse caso é muito pontual, sabe, Uhum, Isabela? Eu acho, igual você falou, é um argumento mais perigoso porque não é um problema recorrente, assim, uhum, na nossa justiça brasileira. Simplesmente porque não existe nenhuma fundamentação para esse juiz atrapalhar esses pais a querer a adotar esses filhos. Não uhum, existe fundamentação para isso. A nossa lei de adoção fala que o único critério para uma pessoa adotar é que essa pessoa tem que ter mais de 18 anos e que ela tem que adotar uma criança que tem uma diferença de idade entre você e a criança de 16 anos. É uhum, basicamente isso. Então, quaisquer argumentos de raça, renda, muitas pessoas acham que pessoas pobres não podem adotar, mas pode, sexo, orientação sexual, estado civil, não tem essa exigência. Agora, obviamente, juízes são pessoas e a sociedade ela tem esse problema de homofobia. Então, esses casos, inclusive, são facilmente resolvidos quando a gente entra com recorre, recurso né? contra essa decisão, né? E Uhum, aí os tribunais superiores, com certeza, vão mudar a posição da sentença. uhum. Inclusive porque a gente já essa questão da homofobia, ou melhor, da adoção de adoção por casais homossexuais é uma questão já pacificada, inclusive nos tribunais superiores, sabe? Nosso STF, Uhum. nosso STJ já deixou muito claro que não faz sentido algum colocar essas barreiras. Uhum. Nossa, ótimo. Então aí, gente, vários argumentos possíveis, embasamentos, enfim, acho que vocês já estão super bem servidos. A gente vai agora responder algumas perguntas, a gente tem umas perguntinhas aqui. Se durante essas respostas vocês tiverem mais dúvidas, sintam-se à vontade para mandar aí. Deixa eu só procurar aqui, vamos lá. Primeiro, é, em uma proposta com caminhos, pode colocar nos desenvolvimentos duas causas do problema e o caminho em si só na proposta de intervenção mesmo? Eu acredito que sim, né? Quando a gente fala aí nessa proposta que apresenta esse caminhos, como a gente teve, acho que a gente teve um aqui hoje, né? Caminhos para ampliar a doação de órgãos no Brasil, foi o nosso primeiro. Quando você pensa, né, nesses caminhos, o próprio Enem, ele já te indica que ele quer que você traga esses caminhos lá na proposta de intervenção. O que você vai fazer ao longo do texto ali é apresentar muitas vezes o que está embargando que os caminhos de fato existam, né? Ou então embargando não, perdão, impedindo que os caminhos de fato existam ali, né? Então não há problema algum você fazer um texto por adição de ideias e apresentar os caminhos de fato na conclusão. O que você acha aí, Bela? Concordo, eu acho que na verdade todo tema Enem tem esses caminhos, porque todo tema Enem é intervenção. Então, você sempre Uhum. vai ter que dar um caminho para mudar o problema. Com certeza, com certeza. Vamos lá para a próxima, então. Há alguma possível mudança no sistema para que as pessoas conheçam seus direitos no ensino médio? A gente falou aqui da BNCC, né, Bela? Explica mais pra gente aí, que essa é importante. Então, o ensino de direito já tem 1 milhão de embasamento legal, sabe? Uhum, Tá na base, tá na Lei de Diretrizes Básicas, tá na Constituição, e não é de hoje que a gente levanta essa pauta. Só que, de fato, falta cumprimento, entende? uhum, E E aí esse cumprimento é basicamente problemas da escola que às vezes limita a educação simplesmente àquilo que cai no vestibular, né? uhum, Então é uhum, complicada essa situação. O que a gente tem que fazer mesmo é reivindicar, fiscalizar, denunciar, exigir. uhum, Vários municípios estão aprovando leis próprias que exigem esse ensino
especificamente direito, colocando uma matéria na grade curricular para garantir o cumprimento. Eu acho que é legal a gente mencionar aí também o papel da família nesse processo, né, Bela? Porque a família tem direito de acessar o projeto político-pedagógico da escola, né? Toda família tem direito ao acesso ao projeto político-pedagógico da escola. Então, se a família sente essa falta, né, ela pode acessar, e é o que você disse, né? A gente tem, como a gente tem que ter, a gente tem essa previsão pela BNCC, né? Então, isso pode até virar mesmo um alvo de denúncia, né? Então, assim, é um direito, a gente tem que lutar por esse direito aí. Vamos lá para a próxima aí. Vamos lá, vamos lá. Ai, peraí que eu tô um pouquinho perdida nas perguntas aqui, Bela, que eu acho que confundiu com uma última. Teve essa aqui, sem dúvida, meus amigos. Essa é ótima, né? É bom quando a gente termina assim a live, sem dúvidas, achei bom essa. E tem mais uma aqui, deixa eu ver. Eu acho que, não sei se esse daqui foi pra cá. Ah, eu acho que não é pra gente, né? Deve ter sido um erro essa daí. Simulado Com certeza. presencial, com Django Bellucci. Ah, então acho que foi mesmo. Bom, tem um rapaz perguntando aí pra gente recomendação de algum livro, filósofo, filme, série. Isso vai depender muito do tema, né? A gente citou aqui 3 temas. Então a gente falou da doação, da adoção e da questão indígena. Se você quiser mencionar pra gente aí alguma área, Bela, você consegue falar sobre algum desses temas, algum repertório legal? Tem um documentário de doação de órgãos, chama Anjos da Vida, eu acho. Peraí, deixa eu pesquisar. Coloca aí. Enquanto É isso, bem eu quero bom. falar dessa própria adoção. A gente pode, não sei se vocês conhecem, o Modern Family, né? Que é aquele seriado norte-americano, então eu acho que ele é bem bacana. Qual que é o nome, Bela? Você olhou É aí? Anjos da Vida. Anjos da Anjos da Vida? Vida vai falar do Bacana. processo de doação de órgãos no Brasil. Legal, legal. Não conheço. Anjos do Resgate? Não, Anjos da Vida mesmo, né? É Anjos da Vida. Eu acho que Anjos do. A Time falou ali Anjos do Resgate. Eu acho que é uma banda, tá? E você pode estar confundindo o nome aí. Mas eu acho que é esse mesmo. Eu já ouvi falar desse documentário. Nunca cheguei a assistir, não, pra ser sincera, mas já vi. E por fim, a gente tem um nosso enorme repertório aí que você precisa desenvolver na redação, que é a nossa Constituição, né? Então, assim, saber a Constituição é um enorme repertório, se você consegue relacionar os termos do texto, não é pra você ficar salpicando o artigo ali, não, né? Bom, gente, então é isso, Bela. Você tem mais alguma coisa para poder acrescentar aqui pra gente? Enfim, sinta-se à vontade, Não, espaço é seu. não tem nada não. Gostei muito de participar, muito obrigada. Acho que essa semana de live está incrível sua, viu? Obrigada. Parabéns pela iniciativa. Tenho aprendido bastante e acho que tem conseguido trazer, acho que o objetivo seu, inclusive, né, era isso, que é segurança, né? Os meninos, eles Uhum, ficam muito inseguros em relação ao tema, uhum, principalmente, tipo, ai, eu não... Imagina se cair um tema que eu nunca fiz, um tema que eu não sei uhum, nada, sendo que, na uhum, verdade, eu costumo falar que esses meninos estão na idade em que eles sabem de tudo, eles aprendem de tudo. Nunca fui tão inteligente como eu era no terceiro ano, né? Assim, uhum. eu sabia de tudo, eu me sentia super inteligente. Com E certeza. eles, inclusive, têm que aprender a justamente ter essa habilidade de transpor esses conhecimentos à redação, a fazer associação com outros temas, com outros Uhum. conteúdos, porque a redação visa justamente isso, essa interdisciplinaridade, né? Uhum. Sim, sim, sem dúvida. Então, eu acho que é isso mesmo que a Bela disse. Fico muito feliz pelo elogio, Bela, obrigada. Realmente tem sido uma semana muito produtiva nesse sentido. Eu tenho recebido vários feedbacks legais. Tenho certeza que a live com você, assim, realmente marcou, porque é uma área muito desconhecida, né? De todas as áreas das lives aqui, a sua área é a única sobre a qual os alunos não têm aula, né? Então, os alunos não têm aula de direito e cidadania, especificamente. Mas muito bacana, Bela. Queria te agradecer também por ter participado, por ter topado estar aqui com a gente. Eu vi aqui que ficaram algumas perguntinhas, perdão, mas eu acho que vai ficar um pouco corrido para a gente respondê-las, tá? E aí eu vou tirar um print aqui, depois eu te mando, a gente vai respondendo aí ao longo da semana. Pode ser? Beleza, beleza. Então tá bom. Pessoal, um beijo enorme para todo mundo que participou. Bela, eu vou só tirar o print aqui. Espera aí rapidão. Se você desligar, eu perco aqui. Ah, voltou, voltou, voltou. Então é isso, pessoal. Muito obrigada a todo mundo que participou. Obrigada mais uma
vez, Bela, por ter topado esse convite. E é isso, vamos para as próximas, né? Vamos que Tchau, amanhã tem pessoal. mais. Obrigada. Beijo, gente. Tchau, tchau.